Existe um lugar na Itália onde o ar parece pedir para você se apaixonar, onde mulher do mundo inteiro atravessa o oceano para tomar sol numa pedra específica, onde beijo em praça pública não incomoda ninguém, porque ali faz parte da paisagem tanto quanto o mar. E não, não é Roma não, viu? Roma é onde todo mundo se empurra para tirar foto igual e ainda discute com um amigo que ofereceu pulseirinha de graça e cobrou 15 euros por ela 5 minutos depois. Eu tô falando do sul, o pedaço que o próprio norte da Itália trata com desdém, chama de atrasado, de bagunçado e que, ironicamente, vive mais intensamente que qualquer capital desenvolvida da Europa. Sobe aqui na minha lambreta, porque hoje você vai descobrir cidades que já dominaram o Mediterrâneo, uma ilha que fez um imperador abandonar Roma, lugares que estão pagando para receber novos moradores e talvez a verdadeira Itália que quase todo turista deixa escapar. Você sabia que a Itália como país só existe desde 1861? Antes disso, era um punhado de reinos com culturas completamente opostas entre si, norte colado na Áustria e na França, sul dominado em diferentes séculos por gregos, árabes, normandos e espanhóis. Junta isso à força e você não cria país uniforme, cria dois países vestidos com a mesma bandeira. Os próprios italianos têm gíria para isso. Roma Sul, Roma Giù, Roma para cima, Roma para baixo, como se a capital fosse fronteira de outro planeta. Para baixo dela, Riposo, aquela soneca sagrada da tarde que fecha a loja inteira porque ninguém foi feito para funcionar debaixo de 40 graus igual funciona às 10 da manhã. Jantar às 9 da noite é normal, com criança pequena ainda brincando na praça às 11. Em agosto, metade do comércio simplesmente pendura a placa Chiuso per Ferie, fechado por férias, e vai para a praia, porque quem foge da cidade no verão não é só turista, é o próprio morador, na tradição chamada villeggiatura. E esse clima de romance que a região carrega não é forçação de agência de turismo, é década após década de cinema e moda usando essa costa como cenário de verão perfeito. A imagem do casal de lambreta com vestido esvoaçando no vento nasceu literalmente aqui e nunca envelheceu. Virou capa de revista, virou cenário de campanha publicitária de perfume, virou o pano de fundo escolhido repetidamente por quem queria vender a ideia máxima de verão dos sonhos. Já pensou por quê? Na hora de montar a viagem, quase todo mundo continua gastando o tempo inteiro só em Roma, ignorando o lugar que inspirou o próprio imaginário mundial de verão dos sonhos há décadas, muito antes de qualquer rede social existir para espalhar isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sua última viagem dos sonhos envolveu você segurando o celular no alto, na ponta do pé, tentando fotografar sem a cabeça de um estranho no meio da imagem? Guarda essa lembrança, porque a gente vai voltar nela daqui a pouco, com mais calma. Bem-vindo à Costa Amalfitana, onde ninguém liga se você demorar para tirar foto, porque tem paisagem sobrando para todo mundo, sem fila, sem empurra-empurra, sem ninguém te vendendo pulseirinha na saída do restaurante. A estrada principal, a estrada Statale 163, é tão estreita que Positano praticamente não foi feita para carro, você desce escadaria interminável, vai de barco ou de ônibus fazendo curva de 180 graus em cima do penhasco. Já pensou morar num lugar onde estacionar em casa nem é frase que existe de fato no vocabulário local? E antes que você ache isso motivo de reclamação, é exatamente o que mantém aquilo bonito. Estrada estreita que não aguenta ônibus de excursão em massa é, sem querer, o melhor sistema de proteção contra virar shopping a céu aberto. E os limões? Aquele limoncelo que todo restaurante autêntico oferece de cortesia depois do jantar, como se fosse tradição sagrada e obrigatória, vem de uma variedade gigante e específica, o Sfusato Amalfitano, que só cresce direito nessa costa, protegido do vento por terraço talhado na própria montanha. O limoncelo genérico de garrafa plástica que você já bebeu numa festa achando chique nunca chegou nem perto do original. Constrangedor? Um pouco, mas agora você sabe. Se você for em pleno agosto, prepara o psicológico. A mesma estradinha vira funil de ônibus de turismo. Quem entende do riscado vai em maio, ou lá pelo fim de setembro, clima igualmente quente, mar igualmente convidativo e uma fração da multidão. E se você for de Lambreta, que é como metade da população local circula por ali onde carro grande não passa, entende na pele por que essa imagem virou símbolo mundial de liberdade, sem vidro fechado, só o vento, a curva seguinte e o cheiro de limão no ar.
Você já postou foto de viagem numa cidade lotada, usando IA de todo tipo para limpar as pessoas ao fundo, só para parecer que você estava sozinho curtindo aquele momento mágico? Cara, todo mundo já fez isso, inclusive eu, mas repara na ironia. Você editou a multidão para fora da foto porque, no fundo, sabe que multidão estraga a experiência, só que continua escolhendo, viagem após viagem, os lugares onde a multidão é garantida de antemão. E existe uma cidade logo ali em cima, chamada Ravelo, tão discreta que boa parte do turista nem sabe que existe de verdade, com um palácio do século XIII, a Vila Rúfulo, jardim, torre, vista para o mar tão absurda que compositor famoso da música clássica europeia disse ter encontrado ali a inspiração exata que faltava para terminar uma ópera inteira. Já pensou o nível de vista que resolve bloqueio criativo de vida inteira que a gente está falando aqui, sem precisar de retiro caro nem de aplicativo de produtividade nenhum? E o mais engraçado é que essa cidade, com esse peso histórico enorme, recebe uma fração pequena da multidão que lota Positano logo ali do lado, só porque não tem praia na porta de casa para postar no story. Julgamento de prioridade duvidoso, no mínimo. Agora deixa eu te levar para Capri, porque essa história é sinceramente uma das minhas favoritas e envolve um imperador romano abandonando literalmente o poder do maior império do mundo antigo para morar numa ilha pequena no meio do mar. Há praticamente 2000 anos, o imperador Tibério decidiu, no auge do poder de Roma, se mudar para Capri e governar o império inteiro de dentro de uma residência chamada Villa Jovis, no topo mais alto da ilha. Se ele conseguiu largando o comando do maior império do mundo antigo, qual é a sua desculpa para continuar adiando aquela viagem que você só fala que vai fazer ano que vem, todo ano, sem nunca sair do papel de fato? E repara na diferença de experiência entre visitar ruína em Roma e visitar ruína em Capri. Em Roma, ingresso caro, fila de 2 horas debaixo de sol, monumento visto de longe cercado de gente tirando foto de peace and love igual todo mundo faz. Em Capri, você caminha praticamente sozinho pela trilha até a Villa Jovis, só o barulho do mar embaixo, ninguém disputando espaço com você. Mesma categoria de experiência, resultado emocional completamente diferente. E tem a Grota Azzurra, uma caverna marinha onde a luz do sol, entrando por baixo da água através de uma abertura mínima, cria um azul elétrico quase artificial de tão intenso, refletindo dentro da caverna inteira. O acesso é tão apertado que você precisa se deitar dentro do barco para caber passando pela entrada da rocha. Humildade forçada, cara, mas vale cada segundo de constrangimento. E antes de eu seguir viagem, Amalfi, a cidade que batiza a costa, já foi uma das 4 grandes repúblicas marítimas da Itália medieval, rival direta de Veneza em poder naval e comercial, com frota inteira dominando rota de comércio pelo Mediterrâneo inteiro. Hoje, a maior batalha naval ali é disputa por vaga de barco no verão. E logo atrás fica o Vesúvio, o mesmo vulcão que soterrou Pompeia há 2000 anos e continua tecnicamente ativo até hoje. Milhões de pessoas vivem na sombra dele com a maior naturalidade do mundo. Compara isso com o resort padronizado que você já visitou em algum canto qualquer do planeta. Qual dos dois carrega a história de verdade por trás? Existem vilas na Calábria pagando o equivalente a 28 mil euros para quem se mudar para lá. Isso mesmo. Normalmente é você que paga para morar em lugar bonito, aluguel, financiamento, a novela toda. Aqui é o contrário. E não é caridade, é estratégia de sobrevivência. Essas vilas perdem morador há décadas, jovem vai embora atrás de emprego, os mais velhos vão morrendo aos poucos, sobra rua vazia e comércio que não sustenta sem gente. A prefeitura calculou que é mais barato pagar alguém para reativar a economia local do que ver a cidade inteira virar cidade fantasma numa única geração. E não para nos 28 mil. Tem casa inteira de pedra, história de família dentro, sendo vendida por €1, o preço de um café, com letra miúda de reforma obrigatória dentro de prazo determinado. O programa começou em Sicília, logo depois de um terremoto que devastou a região, e hoje já se espalhou por quase 60 municípios italianos, boa parte no sul. Já pensou o tamanho da diferença entre a cidade que te cobra fortuna por 20 minutos de bike compartilhada e a cidade que literalmente te dá uma casa para você existir ali? Isso te faz pensar numa coisa, né? A gente vive numa lógica onde todo mundo compete para morar nos mesmos 3, 4 bairros badalados do planeta, pagando cada vez mais caro por isso, enquanto existe um litoral inteiro, lindo, seguro, tentando desesperadamente chamar a atenção de alguém, de qualquer um,
para simplesmente existir de novo. É quase o oposto do que a gente vê em qualquer mercado imobiliário litorâneo do mundo, onde o local acaba expulso do próprio lugar onde nasceu porque estrangeiro turbinou o preço do metro quadrado. Aqui o problema é o contrário: gente de menos, não gente de mais. E as praias, praticamente vazias comparado com qualquer coisa perto de Roma ou Nápoles. Mesma água cristalina, sem precisar chegar às 7 da manhã para garantir uma vaguinha de toalha disputando espaço com desconhecido gritando em 5 idiomas ao seu lado. Você já pensou em passar um verão inteiro numa vila dessas, comendo peixe fresco todo dia sem competir por metro quadrado de areia com ninguém? Você já foi naquele bairro badalado, caro, cheio de gente que todo mundo posta no story sem parar e depois descobriu um lugar quase idêntico, mais bonito até, mais vazio e mais barato, só porque ainda não bombou nas redes sociais? É exatamente essa a lógica da Calábria comparada com o resto da costa italiana mais famosa. Você não abre mão de beleza, abre mão só da fila e do preço inflado. E tem outro detalhe interessante. Existem casos reais, documentados, de gente que se mudou de outros países para essas vilas atrás do incentivo e descobriu que a burocracia local não é bem dinheiro fácil, tem taxa de notário, seguro de obra, prazo apertado para reforma, papelada que testaria a paciência de qualquer um. Mas mesmo descontando isso, o resultado final ainda sai muito mais barato do que qualquer entrada de financiamento de apartamento pequeno em capital badalada do mundo inteiro. Já pensou comparar o valor de entrada de um apartamento de 30 metros quadrados na cidade onde você mora hoje, com o valor total de uma casa reformada de frente para o mar Mediterrâneo? Se eu te mostrasse uma foto de cidade inteira feita de casinha branca com telhado em formato de cone, você juraria cenário de desenho animado. Existe de verdade. Chama-se Trulli, fica em Alberobello, e a história de por que existem é hilária de tão esperta. Séculos atrás, sob domínio de um reino que taxava pesadamente qualquer construção permanente, os moradores tiveram uma ideia genial: empilhar pedra sem argamassa nenhuma segurando o telhado. Cobrador de imposto aparecia no horizonte, bastava tirar a pedra-chave do topo, o teto desmoronava em minutos e, tecnicamente, sem teto não existia casa para ser taxada. O fiscal ia embora de mãos vazias e, depois que sumia no horizonte, era só empilhar tudo de novo. Já pensou o nível de organização coletiva para bolar e sustentar esse esquema por gerações, sem ninguém contar para o reino de fora, sem ninguém trair o segredo por trocado nenhum? Isso não é história de uma casa, é história de uma comunidade inteira decidindo, junta, resistir a um sistema injusto e o resultado, séculos depois, virou um dos destinos mais fotografados da Itália e patrimônio da Unesco desde 1996. Boa parte dessas casinhas ainda tem símbolo pintado no topo do telhado, sol, cruz, figura antiga, que os moradores mais velhos ainda dizem servir de proteção contra mal-olhado. Ciência, esperteza fiscal e superstição, tudo empilhado na mesma pedra. E o espírito de driblar o óbvio segue vivo hoje de outro jeito. A cidadezinha de Candela, com pouco mais de 2.700 habitantes, paga até 2.000 euros por família para quem topar se mudar. Enquanto em Roma você paga fortuna por 10 segundos de foto lotada de gente estranha ao fundo, aqui embaixo tem cidade pagando para você simplesmente existir. Repara como o fio condutor se repete região após região. Onde tem multidão, tem preço abusivo, onde tem silêncio, tem gente implorando para você aparecer. E tem outro detalhe sobre Alberobello que eu adoro contar. Apesar de ser patrimônio da Unesco desde 1996, boa parte dos Trulli continua sendo casa de moradia normal, não museu, tem gente que nasceu, cresceu e ainda vive dentro dessas construções centenárias, recebendo turista curioso na porta de casa, como quem recebe visita de parente distante. Já pensou morar dentro de um patrimônio mundial e tratar isso com a maior naturalidade do mundo, sem nem cobrar ingresso para passar na frente? E se você acha que a esperteza pugliese parou nos Trulli, se engana. A região inteira é conhecida por um jeito quase teimoso de fazer as coisas do seu próprio jeito, incluindo na culinária. Tem prato ali, a orecchiette, massa em formato de orelhinha, feita à mão há séculos por senhora sentada na porta de casa, sem receita escrita, só o costume passado de mão em mão, de avó para neta, sem nenhum livro de gastronomia envolvido no processo. Já viu alguma tradição culinária tão forte que sobrevive sem precisar de receita escrita nenhuma, só de teimosia geracional e paciência de quem faz aquilo desde criança?
Existe até um meme nacional italiano de que Molise não existe, tão pequena, tão pouco falada, que virou piada nacional debater se ela é real de verdade. É a região mais jovem da Itália, como território administrativo separado, desmembrada de outra apenas em 1963, e talvez por isso nunca tenha construído a mesma marca turística das vizinhas. E cara, ela é mais real do que sua última resolução de Ano Novo. Praia intocada no litoral de Termoli, montanha coberta de neve a menos de 1 hora de distância, vinícola de família há gerações produzindo vinho que quase não sai da própria região, interior tão fora do radar que os preços parecem presos no século passado. Se até a própria Itália esquece que ela existe, imagina a chance de você encontrar multidão de turista competindo por foto ali. Spoiler, chance zero. E existe até uma curiosidade histórica bacana escondida ali. Molise abriga um dos sítios arqueológicos samnitas mais bem preservados da Itália inteira, restos de um povo antigo que resistiu a Roma por décadas antes de ser finalmente incorporado ao Império. Já pensou visitar ruína de um povo que enfrentou os próprios romanos de igual para igual, sem nenhum outro turista disputando espaço com você na foto? Existe uma cidade cavada literalmente dentro da rocha, chamada Matera, habitada sem interrupção há aproximadamente 9.000 anos, mais antiga que as pirâmides do Egito. Não são casas construídas sobre a rocha, são casas escavadas dentro dela, cavernas naturais adaptadas ao longo de milênios sucessivos de ocupação humana contínua. Até meados do século passado, essas casas-caverna não tinham luz elétrica nem esgoto, e famílias inteiras dividiam o mesmo espaço apertado com os próprios animais de criação. A situação ficou tão precária que Matera passou a ser chamada publicamente de a vergonha da Itália. O governo, envergonhado, decidiu evacuar a população inteira à força. E olha só para onde isso chegou. Hoje, aquela mesma cidade chamada de vergonha nacional é patrimônio mundial da Unesco, já foi capital europeia da cultura e virou cenário de filme de espião de Hollywood, com gente pagando caro de propósito para dormir dentro dessas mesmas cavernas, agora hotel de luxo. Já viu algum lugar considerado sem valor nenhum virar, poucas décadas depois, exatamente o oposto disso? Caminhar por ali ao entardecer, com a luz batendo dourada nas pedras, sabendo que gente viveu exatamente naquele lugar por 9.000 anos ininterruptos, não é sensação que nenhuma foto no Coliseu, por mais bonita que seja, vai te dar. Porque o Coliseu é ruína, Matera ainda está viva. Fala Sicília para alguém e a primeira palavra que vem à cabeça, sejamos honestos, geralmente é máfia. E olha, existe história real por trás disso, mas reduzir uma ilha inteira, com quase 3.000 anos de camadas de civilização sobrepostas, a esse único estereótipo é tipo julgar um país inteiro só pela manchete de jornal policial mais recente. Porque em Agrigento existe o Vale dei Templi, a maior concentração de templos gregos preservados fora da própria Grécia, construída séculos antes de Cristo, tão bem conservada que um poeta grego antigo já chamava aquela cidade de a mais bela morada dos mortais. 7 templos dóricos inteiros, alguns quase intactos, de uma cidade-estado que já teve mais de 200.000 habitantes. Já pensou visitar ruína grega mais completa do que qualquer coisa que sobrou na própria Grécia moderna, sem sair da Itália, sem precisar de mais um carimbo de passaporte? E tem o Etna, vulcão ainda ativo, cobrindo boa parte da ilha de solo vulcânico fértil, o mesmo solo, aliás, que produz alguns dos vinhos mais premiados do país. Praia de água cristalina em Taormina e Cefalu, culinária que mistura influência árabe, grega, normanda e espanhola numa mesma refeição, o famoso arancine, por exemplo, tem raiz direta na cozinha árabe medieval que passou séculos na ilha. Já pensou comer, sem saber, um prato com quase 1.000 anos de história de fusão cultural só porque estava com fome depois da praia? E na capital, Palermo, tem catedral inteira com coluna decorada com inscrição do Alcorão bem ao lado de mosaico bizantino cristão, prova física em pedra de que a ilha foi ponto de encontro pacífico entre civilizações muito antes de qualquer conceito moderno de multiculturalismo existir. Repara na ironia. O mesmo lugar que o mundo reduziu a filme de máfia guarda, literalmente entalhado em pedra, um dos exemplos mais antigos de convivência religiosa pacífica da Europa inteira. A Sicília carrega dentro dela mais história por metro quadrado do que a maioria dos países inteiros do mundo e, ainda assim, sua imagem no imaginário mundial ficou refém de 3 décadas de filme de gangster gravado em estúdio de Hollywood, a milhares de quilômetros dali.
E fechamos a travessia pelas ilhas naquela que mais combina com tudo que a gente falou desde o início. A Sardenha é uma das únicas 5 zonas azuis do planeta inteiro. Regiões onde a concentração de pessoas centenárias, saudáveis e ativas é tão alta que virou objeto de estudo científico internacional, ao lado de Okinawa, no Japão, e Icaria, na Grécia. Pesquisadores passam décadas tentando entender o motivo, e a resposta não é segredo mágico. Dieta mediterrânea rica em azeite, peixe e vegetais frescos, vida ao ar livre com caminhada constante pelas montanhas do interior, um cálice de vinho tinto local, o canonal praticamente todo dia e principalmente laço social fortíssimo. Os idosos ali continuam com papel ativo na comunidade em vez de isolados, mantendo curiosidade e propósito até depois dos 90 anos. Já pensou nisso? A gente atravessa o mundo inteiro atrás de retiro de bem-estar caro, dieta da moda, aplicativo de meditação pago por assinatura mensal, quando a resposta para viver melhor já existe, intacta, há gerações, numa ilha que a maioria decide sobrevoar a caminho de Roma. Não é sorte não, viu? É o mesmo ritmo devagar que a gente viu lá no início, repouso, aperitivo sem pressa, família por perto todo santo domingo, só que levado ao extremo, medido, comprovado por cientista sério, publicando em revista internacional, não por post patrocinado de rede social. E tem até uma saudação local para brindar isso. A Centane, que você viva até os 100 anos. Ali, isso não é força de expressão exagerada. É meta plausível, cumprida com gente de carne e osso, todo santo dia, sem precisar de suplemento importado nenhum. Se esse vídeo te fez repensar sua próxima viagem, comenta aí embaixo qual dessas 7 regiões você iria primeiro, sem enrolação, sem depende, só o nome do lugar mesmo, e manda esse vídeo para aquela pessoa que vive sonhando alto com a viagem perfeita para a Itália e só menciona Roma, sem nem saber que existe uma bota inteira esperando logo mais embaixo. Por quê, cara? O verão que ela realmente procura, o romance de filme antigo, a comida que virou padrão de saúde, a longevidade que ela busca em suplemento caro, nada disso nunca esteve na capital. Sempre esteve mais embaixo, esperando alguém finalmente decidir descer. Mas e aí, gostou desse vídeo? Então clica no que está aparecendo na tela agora, porque ele combina perfeitamente com esse e vale muito a pena assistir. Obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima.